Agora, no mês de fevereiro, dando continuidade a uma outra temática, a noiva de Cristo. Eu peço a Stephanie que libere o primeiro slide. Propósitos da Igreja de Cristo. Às vezes eu sou repetitivo, mas é intencional. É intencional. Parece que os nomes estão perdendo o sentido, o valor. Então a gente tem que dar ênfase. Igreja, que igreja? É a Igreja de Cristo. Outra não me interessa. E para falar de igreja, propósito é no plural, não tem como. São muitos. Eu vou trazer alguns, você pode acrescentar outros. Tá ok? E quando eu falo de igreja, eu tenho que trazer a analogia do corpo de Cristo, que é uma mensagem, uma revelação que Deus trouxe através do apóstolo Paulo. Eu não tenho como deixar a igreja como uma coisa genérica, como muitos teólogos reformados fazem e acabam confundindo tudo. A expressão igreja e noiva são duas palavras que, olha, você precisa tomar muito cuidado. Ok? Mas aqui nós estamos falando de igreja, dentro dessa visão de Paulo, que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, quando ele traz a imagem do corpo de Cristo. Guarda isso porque eu vou ficar em cima disso, tá ok? Segundo slide. O corpo de Cristo na terra é uma doxologia viva. A palavra doxologia fala de adoração. Aquele que adora a Deus, né? Tem a ver com louvor, com adoração. E nós somos essa adoração viva que está na terra, movidos pelo Espírito de Deus. E imediatamente você tem que trazer a imagem da nova aliança, porque a nova aliança é a dispensação do Espírito. Foi isso que Deus programou desde o começo, ok? Então vamos estabelecer alguns conceitos aqui para diminuir a confusão no entendimento das pessoas. Primeiro ponto, diferenciando os grupos dispensacionais. Não adianta querer misturar tudo, porque não funciona, não é assim. Paulo diz que nós devemos aprender a dividir corretamente a palavra de Deus para não fazer confusão. Então, os grupos dispensacionais, o primeiro seriam os santos do Antigo Testamento, e João Batista foi o último profeta da Velha Aliança. E aí eu cito algumas palavras que relacionam essa dispensação. Eu não vou comentar os versículos, depois quem tiver interesse pode estar consultando, tá ok? O outro grupo é a Igreja de Cristo, nós, o corpo de Cristo. A dispensação do corpo de Cristo, conforme está ali nessa passagem que está citada aí de 1 Coríntios 12, 13, 27. Paulo fala, nós somos membros do seu corpo. Pronto. Aí quem que vai querer inventar outra coisa? Ele já disse, está dito. Outro grupo seriam os mártires da tribulação de 7 anos, ou seja, uma dispensação que acontece pós-arrebatamento. Tá ok? É uma coisa futuro para os nossos dias, ou seja, é escatológico, e aí nós temos os versículos que se relacionam com esse grupo, tá ok? E o quarto, os sobreviventes da tribulação que entrarão no milênio em seus corpos naturais. Aí são pessoas vivas, ok? E o julgamento que será estabelecido para permitir quem vai entrar e quem não vai, está lá na passagem de Mateus capítulo 25,
de 31 a 46. Eu estou relembrando coisas que eu já preguei várias vezes aqui. Então eu trago o resumo para facilitar. O outro ponto são os participantes do ciclo da primeira ressurreição. Se você não entender isso aqui que eu estou apresentando, você não vai entender teologia. Você vai fazer confusão. E está cheio de gente falando coisa aí que não deve. Aí você vai comprar um livro, você começa a ler o livro, você vê que o cara não está com nada, você já joga para fora. Vai pegar um artigo na internet, aí daqui a pouco o cara já está falando que não dá. Então não adianta. Nós temos que firmar pontos de doutrina que mantenham a nossa fé no fundamento correto. A primeira ressurreição, estou falando de mortos, né? Ressurreição é para mortos, e ela tem a ver com a vida eterna. Tá certo? A vida eterna vale tanto para Adão quanto para mim. Só que nós estamos em dispensações diferentes, mas a salvação, o destino é o mesmo. E o texto relacionado com isso está lá, o principal é Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Eu não vou entrar nos detalhes. Os mortos do Antigo Testamento são os santos do Antigo Testamento, porque não adianta apenas morrer em Cristo, no nosso caso, da igreja, mas para os santos do Antigo Testamento, eles morreram na fé e foram salvos, tá? E aí nós temos a passagem de Daniel 12, 2, que fala da ressurreição deles. Que não vai acontecer juntamente com a ressurreição do arrebatamento. São coisas que vão acontecendo numa ordem que Deus estabeleceu. Os mortos em Cristo, essa expressão é de Paulo, está no Novo Testamento, ok? E aí a gente traz a imagem, o evento do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que estivermos vivos por ocasião seremos transformados, arrebatados aos céus, no encontro com o Senhor nos ares. Não é isso que Paulo fala em Tessalonicenses e Coríntios? Principalmente lá em Tessalonicenses. E os mártires da tribulação. Veja bem, quando eu falo tribulação de 7 anos, eu estou usando um conceito definido, escatológico. Eu não estou falando de aflição, de provação, não estou falando nada disso. Eu estou falando de tribulação como evento profético, escatológico, ok? Que foi predito pelo profeta Daniel, está lá em Daniel 9, se você quiser consultar. E aí, no caso dos mártires da tribulação, esse evento está ligado ao dia do Senhor, que é outro conceito escatológico. E tem a ver com a vinda do Senhor em poder e grande glória, para julgamento. Não é o arrebatamento, é outra coisa. Já é no final da tribulação e os textos estão aí. Só estou relembrando aquilo que a gente já tem comentado várias vezes aqui. E aí, libera o próximo slide, nós temos aí um gráfico que resume muitas informações proféticas, não é? Aqui, à esquerda, nós temos a era da igreja, a dispensação da igreja, o corpo de Cristo. Aí você tem o arrebatamento aqui. Está em inglês porque não cabe, né? Arrebatamento é uma palavra grande, então você pega em inglês. Aí você tem um gap aqui, que é o intervalo entre o arrebatamento e o começo da tribulação. Esse intervalo está ficando cada vez mais curto. Está deixando
os escatologistas com o cabelo em pé, ok? Aí é feita uma aliança, principalmente relacionado a Israel com o anticristo. O anticristo está ali, no meio daquele grupo que comanda o mundo. Os 10 reis, ele está nesse bolo aí. Só que depois, no meio da tribulação, ele se levanta como anticristo. Até então não, né? Até então ele estava ali, tá certo? E é um chifre pequeno que sai do meio dos 10 e derruba 3. Não é isso que diz a Bíblia? Então um chifre pequeno é desconhecido. E você está falando que o Bill Gates é o anticristo? Está viajando, né? Porque a Bíblia já fala, é um chifre pequeno, desconhecido, sei lá, ninguém nunca falou nele, mas daqui a pouco ele aparece. Presta atenção. Aí todo mundo, não, o Trump é o anticristo. Ah, porque o Jared Kushner é o anticristo. É que o Erdogan, para com isso. Nós nem sabemos ainda os 10 reis, como é que vai ficar isso na configuração das nações. Os 10 reis vão aparecer depois do arrebatamento ou já vai acontecer no final do período da igreja na terra? Não sei. E não adianta ficar especulando, tá? Porque se a Bíblia não fala, eu vou falar o quê? Não vou ficar inventando, né? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas de uma coisa você pode ter certeza, o cenário está em pleno desenvolvimento para o cumprimento das profecias. Aí nós temos 2 metades da tribulação de 7 anos, aqui os selos e as trombetas, os 21 julgamentos de Apocalipse são do Senhor Jesus Cristo, é Ele que abre o livro, então é Ele que julga, porque tem teólogo aí falando bobagem. No meio tem a questão da abominação desoladora, lá no lugar santo, ok? E aí o anticristo se revela. Você já está em Apocalipse capítulo 13. Depois vem a segunda metade da tribulação de 7 anos, que são as taças da ira. É o pior período que já existiu na história humana. Tamanha quantidade de juízos que o Senhor vai derramar sobre a terra. Não pensa que é o diabo, não. É o Senhor que está no comando desse negócio, tá? O diabo está assustado, ele não sabe nem para onde vai, mas ele já sabe para onde que ele vai. Então você tem aqui 7 anos, 21 julgamentos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Aí a ira é derramada sobre os moradores da terra, não é sobre a igreja como esses pós-tribulacionistas gostam de falar bobagem e tem gente que ainda escuta. Leia a Bíblia em vez de ficar dando uma de torcida organizada, papagaio de pirata, falando o que você não sabe, do que você não entende. Vai estudar, tá? Aí, isso aqui está relacionado com Israel e as nações. São propósitos que Deus tem para corrigir a nação de Israel e restaurar a nação de Israel. Aí no final, quando Jesus vem, a parousia, em poder e grande glória, de forma visível, todo olho verá, e nós estaremos com Ele. Tá? Fomos arrebatados aqui, 7 anos no céu, e é disso que eu vou falar, que eu vou comentar, porque para falar de noiva, eu vou falar de esposa. Aí nós voltamos com ele, isso aqui já está em Apocalipse 19. Ele vem para a batalha do Armagedon, ok? Ele vai lutar sozinho e nós vamos ver, só isso. Aí, antes do milênio, nós temos um período de preparação, de administração, que é 30 mais 45, são 75 dias, e aí você começa o milênio. Então aqui está acontecendo muita coisa. Aqui você tem a ressurreição dos santos do Antigo Testamento,
você tem a ressurreição dos mártires da grande tribulação, você tem Mateus 25, julgamento de bodes e ovelhas, e aí as pessoas autorizadas entram no milênio. O restante é jogado no Hades. Jesus, quando vem, ele vem para julgar. Ele não vem para passar a mãozinha. Ok? Ele vem como leão. Ok? A primeira vinda ele veio como cordeiro, mudo. Passou por tudo que passou, não abriu a boca. Mas na segunda vinda, ele vem para derrubar os altares. Você pode ter certeza disso. Nessa profecia de Oséias e também Pedro, nós temos aquela coisa que chama a nossa atenção, aqueles anos críticos, que vai de 2026 a 2033. Você tem que estar ligado, né? Porque a Bíblia fala de muitas coisas, você tem que linkar uma coisa com a outra. O tempo da igreja está se acabando. Você pode falar, o Ney é mentiroso, o Ney está inventando, eu não estou nem aí, porque é isso que a Bíblia mostra, e eu creio nisso. Mas ninguém é salvo porque domina todos os detalhes da escatologia. Nós somos salvos porque nós cremos em Jesus Cristo. Ok? E o interessante é que os globalistas, eles têm o ponto 2030 como um ponto referencial. É quando a abominação desoladora é colocada no Santo dos Santos, e ali você tem a manifestação, a revelação da besta do abismo. Mas aqui o assunto nosso não é escatologia. Mas eu tenho que situar vocês, para vocês entenderem aonde que a igreja está. Tem gente que não sabe. Ok? Isso é uma vergonha. Nós estamos aqui, ó. Isso aqui tudo é para os moradores da terra. Nós já subimos. Nós agora estamos diante do tribunal de Cristo. É outra realidade. Próximo slide. Se você não entende essas coisas básicas, como é que você quer evangelizar? Como é que você quer discipular? Como é que você quer saber o chamado de Deus para a tua vida? Você nem sabe aonde você está. Onde que eu estou? No ponto da história, onde eu estou? O que Deus quer da minha vida? Quanto tempo eu tenho? São as perguntas que nós devemos fazer. Com sinceridade de coração diante de Deus. Próximo. O corpo de Cristo, na visão de Paulo, é uma dispensação específica, única, não tem outra. Ok? Pois em um só Espírito, todos nós quem? Os crentes da dispensação da igreja. Por favor, não me ponha Abraão no meio disso. Todos nós fomos batizados em um corpo. É a figura da igreja. Quer judeus, quer gregos, tanto faz, judeu ou gentio, quer escravos, quer livres, não interessa, a salvação é para todos. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando a gente tem ali Atos 1 e 2, é o nascimento da igreja como corpo de Cristo, empoderado pelo Espírito para cumprir uma grande comissão. Tá bom? E não foi Mateus que trouxe a revelação desse negócio, foi Paulo. Alô? Porque o cara quer ler os evangelhos e quer entender de escatologia. Calma, leia primeiro Paulo, aí você vai entender os evangelhos. Porque quem trouxe a revelação teológica foi Paulo. Depois João, no Apocalipse, depois Pedro. Mas Paulo, quando você vai ver o livro de Gálatas ou os livros de Tessalonicenses, são as primeiras epístolas que Paulo escreveu. E ele não consultou ninguém, viu? Ele não foi fazer seminário em Jerusalém, não.
Ele foi para o deserto receber de Deus a revelação. É isso. Ok? Inseridos em um corpo, o corpo de Cristo. Só é possível através da morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Caso contrário, não existe corpo. Ok? Essa é uma teologia exclusiva de Paulo. É ele que trouxe essas questões complicadas e difíceis de entender, como o próprio Pedro fala na sua epístola. Então aí, se você pega o capítulo 5 de Efésios, que é um capítulo importante nessa questão, vamos ver aqui algumas frases. Paulo usa a analogia do casamento, mas é o casamento judaico, viu? Não é o nosso, não. Porque o casamento judaico tem etapas, fases, que são proféticas. Tá? E cada parte tem uma instrução espiritual. E Paulo diz, grande é esse mistério, falando da igreja. O relacionamento da igreja com Cristo, um relacionamento diferente que até então não tinha havido. Na velha aliança não tinha isso. O mediador não tinha morrido. Agora morreu, pagou o preço, comprou uma igreja, agora a igreja é dele. Pronto. Ele falou, convém que eu vá, para que o Espírito venha e edifique uma igreja para mim. É isso. Tá? Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Ele é a cabeça e o que pagou o preço. A igreja está sujeita a Cristo. Ele é o cabeça. A igreja não é uma instituição humana, ela é algo de Deus. Ok? Como também Cristo amou a igreja. Olha aí as expressões que Paulo vai usando ali no capítulo 5 de Éfeso. Para apresentar, esse aqui é um ponto importante, depois eu quero voltar nele. Para apresentar, Cristo está apresentando a igreja a Ele mesmo, porque Ele é o noivo, Ele comprou, Ele é o juiz. Agora Ele está querendo uma noiva sem mancha, sem mácula, sem rusga, para Ele mesmo. Algo que tem uma profundidade tremenda. Assim mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus não vai casar com uma noiva qualquer. Por isso a necessidade do tribunal de Cristo, é ali que a peneira é usada. Ninguém casa antes do tribunal de Cristo. É simples assim, a gente tem que olhar para a Bíblia e entender o que Deus está falando. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Ninguém falou isso no Velho Testamento. E nem lá em Apocalipse você vê isso, se referindo aos mártires da grande tribulação. E a figura do casamento começa em Gênesis. Os dois serão uma só carne. É exatamente isso que nós somos com Cristo. Um só espírito. Isso é a nova aliança. Outro. O corpo de Cristo, continuando aí as características especiais dessa dispensação. O novo nascimento. O novo nascimento é algo da nova aliança. É da igreja, que começa com a igreja. Ok? E é uma obra do Espírito, tá bom? Ninguém falou de novo nascimento no Velho Testamento. O arrebatamento é exclusivo para a igreja. Para mais ninguém. A ressurreição tem um ciclo, mas o arrebatamento não. O arrebatamento é para a noiva. A noiva será arrebatada. Ponto.
acabou. A igreja tem poucos meses pela frente e o cara fica, porque não sei o quê, Para com isso. Nós precisamos correr, como o profeta falou, tem que correr, nada de ficar andando, passinho, né? Aquela teologia que vai assim, sabe? Parece velho que não consegue. Não, nós temos que correr, o tempo está se acabando. Tribunal de Cristo é específico para a igreja também. A noiva é arrebatada e vai direto para o tribunal de Cristo. Aí, quando as nossas obras são purificadas pelo fogo, aí Cristo apresenta a própria igreja para si mesmo como uma coisa santa, irrepreensível. Isso é só com a igreja, com quem é salvo, com quem nasceu de novo. A nova aliança, ela começa com a igreja. Jeremias 31 diz que Deus ainda vai estabelecer uma nova aliança com Israel. E Hebreus confirma isso. Mas nós já estamos. Então a igreja tem um negócio aí diferencial. Ok? Depois, Israel vai entrar no espírito da nova aliança. Tá certo? As bodas do cordeiro, esse é casamento. O noivo vai casar com a noiva, lógico. Vai. Bodas para quê se não tem casamento? Ok? Esse é um evento para a igreja. Depois do tribunal de Cristo. Porque antes do tribunal de Cristo ninguém casa. Não temos que entender isso. Esse casamento acontece no céu diante de Deus. Ponto. Não tem casamento na terra. Na terra vai ter ceia, é outra coisa. E acontece enquanto nós estamos no céu, durante esses 7 anos de tribulação, Deus está resolvendo os problemas da igreja com Cristo. Na terra é juízo. Ok? E esse casamento, ele acontece antes da segunda vinda de Cristo em poder e grande glória. Porque em Apocalipse 19, quando Jesus vem no cavalo branco, nós estamos com ele, mas já casado. Ok? E vocês acham que esse casamento tem desquite, tem divórcio? Tem, não tem não. Tá bom? E uma coisa que fica pendente, porque a Bíblia não fala, e especular é um negócio complicado. Quem serão as testemunhas do casamento da igreja diante do Pai? Essa é uma pergunta difícil de responder. No casamento judaico, o casamento na casa do pai é uma cerimônia privada, não é festa. Só alguns são permitidos a participar daquele evento. No céu, eu fico perguntando, quem é que está lá? Os anjos. Não tem como, né? Estão lá. Quem mais? Quem mais está no céu? A minha mãe. Mas a minha mãe é noiva, então com ela não vale, ok? Vamos sair fora disso. Mas Abraão está onde? Ele morreu. Ele está onde? Ele está no paraíso dos santos, porque o Senhor levou cativo o cativeiro. O paraíso dos santos está lá. Será que são eles que vão ver essa cerimônia privativa de casamento? Eles são amigos do rei, do noivo. Mas os mártires da grande tribulação, será que eles estão lá também? Aí eu não sei. Sabe por quê? Porque eu não sei qual o momento desse casamento exatamente, porque pessoas estão morrendo durante os 7 anos. Então, se tiver alguém lá, é que morreu antes do casamento, mas quando que foi isso? Eu não sei, eu não tenho essa data e a Bíblia não fala. Então é melhor deixar para lá.
mas a cerimônia, ela é privativa no céu. Agora, a ceia das bodas do Cordeiro é para a inauguração do milênio na terra. O noivo vai apresentar a esposa para os amigos, ele já está casado. Entende? Porque senão a gente fica assim, né? Aí você vai ter Abraão na mesa, ok? E você lá como noiva de Cristo. E ele servindo a mesa. Porque a ceia fala de uma cerimônia pública, visível, é publicidade. Cristo agora tem o maior prazer de mostrar sua esposa. E não tem como cancelar esse casamento. É impossível. Aí o cara vem falando que tem uma imagem sofredora da igreja, que a igreja é uma coisa sem muita importância, nem sabe o que está falando. O Espírito deu um trabalho para edificar uma noiva para Cristo, e a gente faz pouco caso. Não, está errado. Ok? Aí você fala assim, mas por que a igreja tem esse privilégio? Pergunta para ele. Para mim não adianta você perguntar isso. Quando você chegar no céu, fala assim, por que o senhor me escolheu como noiva? Porque eu quis. Ah, vai saber, eu não sei. Ok? O importante é que na dispensação da igreja você foi fiel, você entregou sua vida para Ele. É isso que importa. Você o amou, você respondeu o amor dele. E Ele não despreza isso. Tá? Pega isso. Porque o diabo gosta de, trazer confusão na nossa cabecinha. Porque vocês estão se achando. Eu não estou me achando, não, eu sou a noiva mesmo. Está entendendo? Aí que o demônio vem lá te atormentar, fala, você está falando com a noiva. Então você toma cuidado. É ou não é? Está pensando o quê? Muito bem, os santos do Antigo Testamento, os mártires da tribulação e os sobreviventes da tribulação vão estar lá na ceia, se alegrando com o noivo. E olha que maravilha sua esposa. É ou não é, Pérez? Todos nós lá, ei, mas que esposa, hein? Caramba, você tem bom gosto. Né? É isso. João Batista, amigo do noivo, está lá, fala assim, vibrando com toda alegria. Aí quando vocês vão lá naquela passagem dos evangelhos, que tem um cara estranho que entrou na ceia, e que o rei falou assim, o que esse cara está fazendo aqui sem as vestes nupciais, ou as vestes apropriadas? E botou ele para fora e jogou ele no Hades. Isso mostra Mateus 25, 31. Bode não entra na ceia, porque vai fazer ceia para bode? Sai fora. Vocês estão entendendo? Porque a gente tem que olhar para a Bíblia assim, com esse olhar bem amplo, para entender o que ele está fazendo. O galardão, aqui é um outro ponto também interessante. É outra visão paulina. E é para a noiva. Por quê? Primeiro o arrebatamento, exclusivo para a igreja. Depois o tribunal de Cristo, é para a igreja. E depois o galardão. A noiva vai ter galardão. Vocês estão entendendo? Não adianta chegar no céu e procurar Abel, cadê o galardão do Abel? Não sei lá, o galardão que Paulo fala é algo que está relacionado à igreja. Agora, uma coisa, só para encerrar esse ponto, a gente passar para frente. Há uma diferença entre galardão e retribuição. Retribuição tem de Gênesis a Apocalipse. Mas galardão só tem no Novo Testamento. Cuidado, você tem que eu passei a semana inteira olhando, pesquisando, indo atrás. Você não acha ninguém para te falar as coisas claramente. Cara que tem PhD em teologia. E o cara ainda não entendeu o negócio.
É incrível, eu falo, Senhor, olha, por isso que eu falo, se não for por revelação do Espírito, você não entende é nada. E não adianta ir para o seminário achando que vai resolver o problema, porque não vai. Entendeu? Não estou desprezando o seminário. Quem quiser estudar, pode estudar, fique à vontade. Mas cuidado, porque o seminário o cara já vem com a teologia pronta, né? E ele quer enfiar aquilo na tua cabeça. Não. Paulo disse, retém o que é bom, o que não presta joga fora. Tá bom? Então fica aí essas questões para vocês meditarem sobre isso. Próximo slide, corpo de Cristo também, continuando, algumas especificações aqui da dispensação da igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Casamento. Para que Deus ia falar de boda se não vai ter casamento? Afinal de contas, Deus está falando o quê? Ele está falando o que vai acontecer. E já a sua esposa se aprontou. Aí tem gente que discute essa tradução da palavra esposa nesse versículo 7 de Apocalipse. Na verdade, o termo original é mulher. Não, porque a palavra noiva não tem na Bíblia. Aí o papo deles é esse, né? E ele vem, né? Ele foi doutrinado naquilo, então ele fica insistindo. Quando você vê a palavra mulher, eu posso pensar da seguinte forma: uma noiva compromissada já é uma esposa. Do ponto de vista contratual, já é uma esposa. Oh, caramba! Mas a palavra não está aqui. Aí ele fica. E aí ele é obrigado a inventar um monte de lorota para sair fora do versículo. Olha que coisa mais besta. Então a igreja, como noiva, ela já é uma mulher compromissada, ou seja, praticamente é uma esposa. Só falta consumar o casamento. É só isso. Então, Cristo não pode aceitar a infidelidade da sua noiva. Simplesmente não pode. Não tem cabimento, ele vai corrigir. É isso que ele vai fazer. Ok? E quando Efésios 5, 27 fala de Cristo apresentar a si mesmo uma igreja santa e repreensiva, depois do tribunal de Cristo, isso fala da consumação do casamento. Agora sim, você é minha esposa. Vocês estão entendendo? É que Paulo, quando fala, inspirado pelo Espírito Santo, às vezes eu tenho a impressão que nem ele sabia bem o que ele estava falando. Mas ele falou, é profeta. Cabe a nós agora ir atrás da revelação, do entendimento. Tá? Bodas é um casamento diante do Pai após o tribunal de Cristo. Ou seja, está ligado à questão do arrebatamento. Vestes de justiça, uma igreja santa e repreensível é a nova criação. É impossível veste de justiça para o homem natural, religioso. Não tem, não existe. A obra é do Espírito, e é lá dentro. Mudança de caráter, estatura de varão perfeito, fala de crescimento, de amadurecimento, a partir do novo nascimento. O ímpio cresce, ele cresce em algumas coisas, mas não na salvação. É simples, né? Não precisa ser teólogo para entender dessas coisas. A ceia é na terra, no início do milênio. Nós já comentamos sobre isso. Próximo. Agora vamos entrar nos propósitos. São muitos. E eu tenho certeza que vocês podem acrescentar ainda mais alguns. Mas o nosso tempo aqui não dá para você ficar indo muito longe. Mas o básico a gente tem que trazer. Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês entenderem o que é propósito, o que é sentido, significado na existência da igreja. A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo com amor. Amor da carne?
Não dá, né? Não dá. A velha natureza não consegue amar a Deus. É simples. Por isso que o novo nascimento é necessário. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um cara sério, religioso, talvez mais honesto que muitos crentes que tem por aí. Mas Jesus falou, só isso não basta, você precisa nascer de novo. Porque sem nascer de novo você não entra, você não é inserido no corpo de Cristo, o meu espírito não pode habitar no teu espírito. Você não nasceu, não tem como. Então presta atenção. Amor incorruptível é da nova criação, inclusive foi motivo da última reflexão que nós fizemos lá no grupo de amigos online. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Isso aqui é o grande mandamento. Ame ao Senhor, seu Deus. Mas amar como? Com amor ágape, que é uma resposta do amor do Espírito Santo derramado em mim. É isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. Quem não é guiado pelo Espírito é bastardo. Então está fora da nova criação. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Ainda mais para nós, a geração do fim. Aí que o remir o tempo é mais drástico. Porque os dias são maus. Já era mal no começo da igreja, no primeiro século. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, ou seja, não fica perdendo tempo com distração da carne, com o qual sempre vai ter corrupção, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito do amor. Então nós temos que ser cheios de amor. Ok? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Celebração é festa, é alegria. Por que cara feia? Por que beijo caído? É alegria. A alegria da tua salvação é ser cheio do Espírito. Amando-vos uns aos outros. Olha aí, a comunhão, a fraternidade no corpo. A Bíblia é muito clara quando coloca essas questões. Próximo slide. Portanto, continuando aí com alguns versículos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o objetivo primário do discípulo, glorificar a Deus através da minha vida. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo, esse corpo seu aí, é santuário do Espírito Santo? Que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Esse corpo é de Cristo, não é seu. Ah, mas eu vou fazer uma tatuagem. Pergunta para ele se a noiva usa tatuagem. É só isso. Não sei qual a resposta que ele vai dar. Você não é seu mais. Aí eu vou usar essa roupa escandalosa. Pergunta para ele se a noiva dele tem que andar assim. Se eu já fui comprado, não significa que eu sou dono da minha vida. Pergunta para o noivo. Meu noivo querido, é isso mesmo? Ele fala, não, não é isso. Pronto, aí você já dá aquela cortada, né? Tranquilo, sossegado. Importa agradar ao Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, para Ele nós morremos. Eu já estou no ciclo da primeira ressurreição. A morte para mim não quer dizer nada. Mas a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo em santidade, servindo a Deus. Esse é o propósito do adorador.
Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Eu não sou mais propriedade minha, de mim mesmo. Ok? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É dele. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se eu agora sou membro do corpo de Cristo, como membro eu tenho que amar os outros membros. É a lógica de uma vida espiritualmente saudável. Como é que a minha mão, que é membro do meu corpo, vai agredir o meu olho? Tem lógica? Só se o cara for doente, tiver algum problema. Mas a minha mão defende os meus olhos. E nós, como membros do corpo de Cristo, defendemos os nossos irmãos? Lutamos por eles em oração e tudo mais? É isso que o noivo está cobrando da sua noiva. Ok? Próximo. Nós estamos acelerados aqui. Continuando com alguns versículos sobre propósitos. Não se turbe o vosso coração. Olha, essa passagem é tremenda. Jesus falando de arrebatamento, sem usar a palavra. Ninguém entendeu. Demorou, né, para a igreja entender isso aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, que estou falando com vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Pois vou preparar-vos lugar na casa do meu pai. E se eu for, eu vou voltar. E vou levar vocês comigo. Vocês são meus. Vocês vão morar comigo. Muito diferente da segunda vinda em poder e grande glória, né? Isso aqui está falando de um relacionamento de amor. Morar na casa do meu pai é a casa do pai do noivo. A gente não presta atenção, lê o versículo, não sabe nem do que está falando, sei lá, não é? Uma tremenda passagem falando do arrebatamento. E os pós-tribulacionistas não conseguem explicar esse versículo. Eles enrolam, eles distorcem, vira cambota e continuam falando bobagem. E disse-lhes, agora vem a nossa responsabilidade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a nossa vocação. A noiva, eis que vos dou autoridade. A autoridade que recebi do meu pai. O noivo recebe do pai e entrega para a noiva. Acorda. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, aqui Jesus estava ressurreto, se despedindo dos seus discípulos. Aqueles que iriam dar continuidade à questão da igreja como corpo de Cristo. Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E agora intercede por nós. O noivo ora pela noiva. E eles, tendo partido, pregaram. Não ficou só na teoria, não. Cooperando com eles o Senhor. Como é que é essa cooperação? Pelo Espírito. O mover do Espírito, confirmando aquilo que era pregado com sinais, porque isso fala de autoridade, poder. Essa é a grande comissão da noiva. Ok? Próximo.
3 propósitos básicos para a igreja. Só relembrando. Quando eu falo de igreja, eu tenho que tomar um cuidado, porque senão eu posso cair num misticismo, uma coisa, sei lá, abstrata, que ninguém viu, que ninguém sabe. Não. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de uma nova criação, de pessoas salvas que foram inseridas no corpo de Cristo e que estão congregando numa igreja local. Você acha que tem noiva desigrejada? Aonde? Vem com essa conversa não, que isso aqui não me engana não. A noiva está numa igreja local. Eu tenho dito, a igreja local é a expressão concreta de algo espiritual. Como é que eu vou ser fiel ao Senhor se eu não estou em igreja nenhuma? Isso não tem sentido. Ok? Se Deus me chamou para estar na Winner, é aqui que eu vou ficar. É convicção pessoal minha. Mas o pastor lá é tão bonitinho. Não, nada disso. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Porque Ele tem um propósito para a minha vida. Ele tem um chamado, uma vocação, algo que Ele quer fazer. Ele pode até me levar para outro lugar, mas é Ele. Não é eu, com as minhas preferências. Tá ok? Então aqui, através da igreja local, então vamos falar da Winner Church aqui, glorificar a Deus. A minha vida é um trono de louvor a Deus. Doxologia viva na terra. Edificar os santos, então é discipulado, é amar uns aos outros, não é? Todo aquele trabalho de a família tem que subir no arrebatamento, não eu. Você tem que ter essa consciência de que aquele irmãozinho lá que está tropeçando, você tem que ajudá-lo, porque ele tem que subir no arrebatamento, caramba. Ele tem que cumprir o chamado de Deus na vida dele. Tá? E o terceiro é a evangelização, seja por relacionamento, seja pregando em estádio, não interessa, no rádio, na televisão, sei lá, evangelize. Pregai o evangelho a toda criatura, essa é a minha obrigação. Salvar pessoas é obra do Espírito. Eu sou apenas um canal. Tá bom? Não sou eu que salvo ninguém. A igreja é apenas embaixadora de Cristo na terra, só isso. Tá bom? Relembrando coisas que a gente já viu aqui nessa igreja. O próximo slide. Lembrando aí dos propósitos, da igreja. Só para ampliar um pouco o leque aí. Adoração, comunhão, discipulado, serviço e evangelizar. Tudo isso está envolvendo a vida da noiva. Tá ok? Eu sou um adorador. Primeira coisa, eu sou um adorador. Segundo, eu estou em comunhão com o corpo de Cristo numa igreja local, servindo a Deus numa igreja local, integrado, Eu estou crescendo porque nós sempre crescemos, a igreja tem muitas ações para promover discipulado, para receber os novos, para preparar a liderança para a multiplicação e tudo mais. Eu trabalho. Ou o Valdir lá como supervisor, ou o Alexandre distribuindo os elementos da ceia, ou a Keila cantando aqui no grupo de louvor, nós estamos sempre trabalhando. E tudo para a glória dele. Ok? E nós evangelizamos. Daqui a pouco, Tereza, nós vamos evangelizar todos os porteiros do nosso condomínio. Glória a Deus. Cada um vai para uma igreja, tem um que falou, não, a hora que as férias do meu colega terminar e eu voltar à escala normal, eu vou na sua igreja. É um desviado. Mas se eu não dou bola para ele, continua assim.
Vocês entendem? Não interessa aonde você está, o que você está fazendo. Evangelize com a tua vida. Seja bondoso com as pessoas. Sorria. Eu não gosto de crente cara feia. Eu detesto, porque você olha para a cara do cara, você fica desanimado. Caramba! E não tem nada que justifique essa cara emborrada. Me desculpe, viu? Porque nós andamos no espírito, não por emoção desequilibrada. Sabe? E se alguém te chutou a canela, oh, glória a Deus. Senhor, faça com que eu cresça nesse negócio. Mas se você quiser tirar satisfação, você vai diminuir, você não vai crescer. Não, a vida é assim, tá? Ame as pessoas com intensidade. Não é assim, bom dia. Eu detesto aquelas pessoas que vai cumprimentar, só dá a pontinha do dedo assim, sabe? Parece que tem medo Covid, sei lá, alguma bactéria, eu sei lá, pode ser demônio também, né? E só põe a pontinha do dedo assim. Pega na mão do cara, bicho, abraça o cara. Tá com medo de morrer, meu filho? Expressão. Aquilo que está dentro de mim está queimando. E é assim que nós vamos ganhar pessoas para Cristo. Tá? Verdadeiramente ganhar pessoas para Cristo. Pessoas que vão trazer fruto. Não, o cara, eu vou lá na sua igreja, vem aqui, entra, sai, não vira nada. Eu tenho andado incomodado, sabe? Falei, Senhor, nós precisamos de um negócio, um diferencial, né? A pastora Valdir está atrás disso, o Périx, eu e todo mundo, a Tereza que evangeliza todo mundo no meio da rua. Nós estamos atrás de gente que dá resposta, fruto. Não? Porque para servir a Cristo eu preciso de algo mais sólido, mais maduro na minha vida. Último slide aqui para a gente encerrar. Algumas implicações, só para relembrar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que eu vou amar o meu irmão se eu não amar a Deus primeiro? Eu não vou conseguir, porque o meu irmão é limitado, cheio de problema, eu já vou enroscar com ele logo de cara. Mas quando você se apaixona por Deus, ele fala, deixa comigo, a minha compaixão resolve. Não é? É preciso morrer para si mesmo, para seguir a Cristo. É aqui que a gente enrosca, né? O crente carnal que fica assim, vou consagrar a minha vida, não vou, e ele fica naquele embaraço. Não funciona. Glorificar a Deus numa base pessoal. Tudo começa no meu relacionamento com Deus. É eu e Ele. Tá ok? Ser para dar. E é dando que se recebe muito mais para ser uma bênção. Mas se você não dá nada, o negócio trava. Descansar na submissão à bondade do único Deus fiel e poderoso. Mas descansar na bondade precisa fé, sabe? Descansar quando eu estou com a minha carteira cheia de dinheiro, até que não é difícil, né, Pedro? A gente dá um jeito. Mas quando você não tem nada? Como é que você descansa? É só pela fé, é algo espiritual, algo de comunhão, de relacionamento. Não é? Somos forasteiros e peregrinos na terra. Até que, enfim, a minha esposa falou, Ney, vamos simplificar as coisas aqui, porque a gente está de partida. Eu falei, ótimo, glória a Deus, é isso mesmo. Para que eu vou encher a minha casa de tranqueira, de tudo quanto é badulaque? Eu não estou aqui para isso não, eu nem tenho dinheiro sobrando para isso. E eu não quero tropeçar em nada aqui andando na minha casa, porque às vezes eu ando falando sozinho com Deus, orando, e às vezes você chuta a cadeira, chuta a mesa, né? Não quer nada aqui não. Só o básico, né? Para a gente não ficar enroscado com as coisas, tantas coisas, igual Marta, né? Ocupada demais, para quê? Então, né?
sendo sempre agradecidos e transbordantes de toda boa obra, fazendo o bem o tempo todo, tá? Com o coração grato. Luz e sal do mundo, aproveitando bem cada oportunidade. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm dificuldades, e nós temos que ajudá-los. Pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual, não interessa. Você tem que estar pronto, cheio do Espírito, para dar a resposta certa. Entendeu? É algo tremendo. Andamos por fé, motivados e energizados pelo amor de Deus. A fé que opera pelo amor. Ok? Porque senão a gente acha que nós somos super-heróis. Não, nós somos um canal do amor de Deus na terra. É isso. E olha, aonde o amor floresce, os milagres acontecem. É impressionante. Porque isso atrai a presença de Deus. Somos embaixadores de Cristo na terra. Você representa o reino de Cristo. E como é que está essa representação aí? Ah, fulano é crente? Eu já ouvi isso. Fulano é crente? Um mau testemunho do caramba. Como é que ele pode falar que é crente? Eu que não sou melhor do que ele. Aí a gente passa vergonha, né? De ouvir um negócio desse. Somos a manifestação viva do amor de Deus na terra. Você representa o amor de Deus na terra. Porque senão a gente, né, Alexandre, a gente cai numa posição legalista, religiosa, achando que nós, né, eu sou o braço direito do Cristo, o Todo-Poderoso. Não é nada disso, não. Você só é um canal do amor dele na terra. Nada mais. Somos uma família. Amém? Amém? Vivemos em unidade. Amém? Se não tiver, nós temos que buscar, né? Cooperando uns com os outros. Não é isso? Ajudando, aconselhando, dando ombro, não interessa, né? A gente está sempre fazendo o bem. Crescendo na semelhança de Cristo. E prontos para partir. Maranata! Aí como é que fica, né? Ai, Senhor, eu quero casar. E aí começa, né? Maranata assim mesmo, não estou nem aí, entendeu? Partir é mais importante. Senão a gente inverte as prioridades na nossa vida, está entendendo? Vamos colocar de pé. Você foi abençoado? Porque as nossas pregações são pregações de ensino, são expositivas, no sentido de firmar uma fé madura no coração de vocês. O interessante é que não tem manifestação de demônio nessa igreja, né? Que coisa boa, né? Né, Pérez? Não precisa ninguém ficar gritando, sai, Satanás, em nome de Jesus. Está todo mundo de boa aqui, ó, né? Não é mesmo? Às vezes o cara tem algumas dúvidas, mas nada de que seja tão complicado. Na verdade, Jesus ensinava mais do que expulsava demônio. E é isso mesmo. Né? Um coração livre, desimpedido para Deus. Um coração abençoado por Deus para amar o irmão. Estenda a sua mão direita, que o amor de Deus te ilumine, te fortaleça a cada dia. Que a graça do Senhor seja um manancial de vida, de alegria no teu coração. E que a direção, a capacitação do Espírito Santo esteja em todos os momentos da tua vida, para que você seja winner. Em nome de Jesus, sê tu uma bênção. Vocês tenham uma semana maravilhosa com Deus. Amém.